Boa tarde a todos. Estamos só à espera do professor José Luís Cardoso, o Presidente da Academia das Ciências, para darmos início à sessão. Bonjour, monsieur le professeur, vous m'écoutez? Oui, je vous entends très bien, bonjour. Ah, on n'écoute pas un instant. Moi, je vous ai répondu, je vous entends très bien. Ah, on n'a pas le son? Não temos o som, Andréa. Já estava ali há não sei quanto tempo. Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez parler pour, on va tester Oui, je vous entends très bien, bonjour. Parfait, parfait. Vous nous voyez, moi et le professeur? Bonjour, Président Cardoso. Bonjour, cher professeur Bourguignon. C'est très bon de vous voir, mais on aimerait bien vous avoir ici à l'Académie, mais ce n'est pas possible dans cette occasion. Mais j'espère que prochainement, vous pourrez nous visiter de nouveau. Merci beaucoup. I think maybe, Professor Bourguignon, if you don't mind, I will speak a bit in English, then I'll move to Portuguese in order to welcome the participants in this session. But No problem. Yes, but this is basically to thank you, Jean-Pierre, for being with us today. You have, I've read your enthusiastic foreword to the book that we are presenting and discussing today, and it is indeed a pleasure to read what you say about the project, and especially because you pay justice to what this wonderful team led by Professora Maria de Lourdes Rosa has done in the context of this ERC research project. This shows the relevance of the European Research Council project, which you have led, and you have been the director of the European Research Council when exactly the project was presented and was approved. And so also on behalf of the Academy of Sciences, I would like to express our gratitude for having you with us today. What I'm going to say, I think that you will understand perfectly that I do it in Portuguese, but this is not different from what you have said about the quality of the project, and this is especially some words of welcome for those who are attending this session today with us here at the Academy of Sciences. Once again, Jean-Pierre Bourguignon, thank you very much for being with us, and I hope that in the near future we will be with us again as you have been in the past, and we look forward for a next meeting with you. Thank you very much. Thank you very much. Muito boa tarde a todos, de novo. A professora Maria de Lourdes Rosa pediu-me para vos dizer algumas breves palavras de saudação e faço naturalmente com todo o gosto para esta apresentação do livro, que é um dos livros que resulta deste projeto Vínculo. Devo dizer-vos que a primeira vez que eu tive conhecimento deste projeto, pela professora Maria de Lourdes Rosa, e que ela me falou sobre a intenção de tornar este projeto um projeto sobre capelas e morgados. Como é que é possível fazer comunicação de ciência a partir de capelas e morgados? Eu fiquei não cético, porque conhecendo as capacidades da professora Maria de Lourdes Rosa, imaginei logo que seria certamente fascinante essa possibilidade de desenvolver um projeto de comunicação de ciência em torno deste tema, mas houve uma espécie de dúvida de como é que seria possível, como é que isso iria ser feito. E hoje, ao folhear este livro, ao tomar contacto com aquilo que foram as experiências feitas e o trabalho de investigação feito, é verdadeiramente impressionante e notável o exemplo que aqui está de como é possível, a partir de projetos de investigação de grande qualidade, fazer a partilha do conhecimento, fazer a comunicação da ciência que se produz para públicos mais alargados, através de iniciativas que mostram como é que as capelas e os morgados podem ser não apenas um tema que encanta os investigadores de história medieval e história moderna,
no caso concreto em Portugal, mas na Europa ou na Europa do Sul, com os quais poderá haver maior proximidade em termos de história institucional, mas como é que é possível fazer de facto a partir da história social, da história local, que este projeto dá conta e dá amostra, e de uma investigação de grande qualidade, como é que é possível tornar essa investigação acessível a públicos, eu não diria leigos, mas que não estão familiarizados com a linguagem, por vezes, eu não queria dizer hermética, mas é uma linguagem naturalmente profissional, conceptualmente elaborada, que os historiadores dos períodos históricos a que este projeto se reporta, naturalmente têm que utilizar. E por isso, eu digo, sem querer ser demasiado elogioso, mas tenho que o ser, que este projeto mostra com a importância, neste caso concreto também do desafio que o European Research Council representa, ao colocar obrigatoriamente na definição dos objetivos e do contorno do desenvolvimento dos projetos, esta missão de tornar visível e de partilhar o conhecimento que por esta forma se produz. E de facto as iniciativas que aqui estão reportadas neste projeto do vínculo do mês, ao longo de 3 anos, com uma pandemia pelo meio, com muitas dificuldades que foram de facto vencidas, e eu queria felicitar Maria de Luz Rosa e, por seu intermédio, a equipa numerosa de investigadores, de bolseiros, de investigadores que estiveram associados ao projeto, e felicitá-la muito vivamente pelo êxito que foi e que certamente será a divulgação pública dos resultados. Por isso, para a Academia das Ciências de Lisboa, que tem também uma missão onde inclui esta ideia da partilha do conhecimento, de procurar que o conhecimento que se encerra nestas paredes não fique encerrado no sentido de que não possa estar ao alcance de todos aqueles que têm contacto com os livros, com os arquivos, com a documentação que temos a obrigação de conhecer em termos profissionais, através do trabalho de investigação que produzimos, mas que também temos a obrigação de procurar, junto de outros leitores e outros públicos, mostrar a sua importância e a sua relevância. E uma vez mais, é isto que este projeto faz. A equipa está de parabéns, é um projeto fantástico, e a ideia de poder fazer comunicação de ciência a partir destes objetos de investigação histórica é de facto algo que nos ensina imenso, e por isso queria também aqui saudar. Eu sei que devem estar representantes da Associação de Professores de História, certamente estão também professores das escolas de ensino secundário que participaram no concurso do vínculo do mês. Vejo sobretudo alunos, muitos alunos e estudantes do ensino secundário. É um prazer acolhê-los aqui na Academia. A Academia é uma casa que acolhe também os estudantes do ensino secundário com imenso prazer, imenso gosto, e por isso, uma vez mais, parabéns aos autores e aos coordenadores do projeto, e felicidades para todos aqueles que estão aqui, esperando que possam, a partir daqui, também entusiasmar-se com carreiras de investigação no domínio da história. Cher Jean-Pierre, une fois encore, mille excuses pour le discours en portugais. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre présence, et je crois que c'est maintenant à vous de dire quelques mots aux étudiants qui nous écoutent ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Cardoso. First, I need to apologize for not being able to speak in Portuguese, but that's a reality. So I will speak English, and actually speaking English helps me in one point, which is I have no idea. I'm just going to present you because I'm sorry. So that the students can know you a little better. So the Professor Jean-Pierre Bourignon is a mathematician, not an historian, but a very known mathematician who has been the president of the European Research Council for 2014-2019, and then again as interim president from
2020-21. So he has a very important career as a mathematician and as a head of several research institutions. L'Institut des Hautes Études Scientifiques, la Société de mathématiques européenne, il a été directeur de recherche au CNRS et il a beaucoup de prix, distinctions. Il est membre de plusieurs académies, parmi lesquelles celle de l'Académie de Lisbonne. So I'm sorry, but I have spoken a little bit in French because I have these notes in French. Now I'm just finishing, and I will ask Professor Bourguignon. He has been very kind to write a preface to this book, and I just wanted to say that he was the president when I won this grant, and I could meet him in 2 meetings. And one thing that struck me very much was that he paid a very great attention to the women in science. So he tried to protect the applications from scientists, female scientists. Not only that, he was always a very gentle person. He was a very open and encouraging person. That's why we asked him to write this preface. So, Monsieur le Professeur, merci et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir. I'm sorry to have started a bit too early. So I first apologize not being able to speak in Portuguese, which would have been even more adequate. And actually, speaking English helps me with one point, which is I have no idea how I would translate in French the word entail, which is so important for the book and for the work that you did. So at some point, I will have to learn how to translate entail in French. Anyway, so there are many, many reasons why I'm very pleased and to be able to, and very honored to be able to say a few words. Maybe the first one I should mention is, of course, the quality of the work which has been done by Professor Maria de Lourdes Rosa and her team, which is absolutely outstanding. In particular, our effort and the effort of the team to really reach out to a much broader group. But maybe something I should make very specific, since you are in Lisbon, and is really that Portugal has been always a very special country for me, because I visited Portugal a number of times. I was involved in evaluating when Professor Mariano Gago was the Minister of Science. I was involved in evaluation of mathematical teams in Portugal. That was a very important moment for me, and also becoming a friend of Mariano Gago was very, very important, actually, for my own reflection. On top of that, the commissioner who was in charge of research in the European Commission when I was the president of ERC was Carlos Moedas, who is, as you know now, the mayor of Lisbon. Nevertheless, to speak more generally, as was mentioned already, I wrote this preface to the book, which I felt very pleased to be able to do, and I'm very thankful for this opportunity. In it, one thing I really want to stress, because that's something even for young people to be really aware of, is the need for research to really have a space, for researchers to have a space of freedom where they can develop their research in a completely at their initiative, and really, if possible, very ambitious and very daring. So the European Research Council has been really built by the scientific community, European scientific community, with this purpose, namely to offer to researchers a space in which they can develop their research in a truly, at their initiative, in a truly open way. And I must say that the project Vinculum is, from that point of view, a wonderful example. And in the preface, I say how it is disruptive. First of all, because it takes care, it's a history project, but also maybe even more, it's really a science communication project. And as a scientist, I know how critical it is to motivate the next generation
to get engaged in research and to learn how research functions, because research functions, of course, with a lot of work, a lot of people, a lot of ideas, but in a very specific, with the implementation of a very specific methodology, which is a scientific method. And to really implement this scientific method requires really to learn how it functions, to accept its very strict and rigorous way of proceeding. And therefore, if you want to broaden the people involved in the scientific research, for example, young students, it's very important that they learn this, how one implement this method. And I think this is something which has been done remarkably well by this project. And also another dimension which I want to stress, which is this local history. It's a kind of an interesting coincidence that when I was a teenager, actually I did some local history, and an emotion I still remember, one of the documents I discovered in the archive in the main city close to where the village from where I was coming, it really showed incredible drawing of a castle which during the revolution needed to be really partly destroyed by the revolutionaries because they didn't want noble people to be able to use it as a place fort, as a place where they could resist. And I remember that opening this drawing and discovering that not been opened since the time of the revolution, that in 1789 or 1991 was a fantastic emotion when I was, I think at that time I was 18 years old. So in a sense, local history resonates with my personal experience. Later, I became a mathematician, so I went away from history, but I just felt it would be appropriate to mention this. So again, to come back to this very critical value of the project Vinculum, I want to say two more things. One thing which, and I think it's very nicely and very appropriately said by Professor Maya de Lourdes Rosa in her own preface, which is of course much more substantial than mine, in which she explains in a sense the value of the very original organization which is connected to entails, which are presented in the book, these kind of family archives and things like this, which are very, very peculiar to Portugal or maybe the south of Europe altogether. And it gives a lot of value to one of the critical importance in Europe of diversity. So Europe, although it has a number of common points, the European societies still are quite diverse, and learning from this diversity and really taking advantage of this diversity is one of the critical values of Europe, which I think is very, very important that the next generations really understand, but also value. So I think this is one of the points I wanted to make, which is the critical value of Europe, its diversity. Now, the book has also another virtue, of course, which is to share knowledge, but also wonderful pictures. And really, it brings together aesthetics and really hard work done by historians, very professional ones or younger ones. And this is something very critical. And of course, the book is another way of disseminating the knowledge to appreciate the wonderful heritage which is connected to entails, and therefore I think it plays a very important role. I understand that this book is just the first one of a long series, and I hope they will be very successful and will attract to the study and the respect for these entails to a much broader public. And therefore, I think we are all very grateful to the team of people who worked on that, of course, under the leadership of Professor Maya de Lourdes Rosa. So these were the short points I want to make. I also noticed that it went beyond Europe because it also reached out to Cape Verde and Brazil.
not surprisingly, because we are here in Portugal. So thank you again for giving me an opportunity to say a few words, opening your session. And I'm very grateful for this invitation and the opportunity to talk to you and to see again President Cardoso and Professor Maria de Lourdes Rosa. Thank you very much. And other than the teachers and other persons that are here. So we have lots of youth here. It's wonderful. And now I would ask, agora ia passar a palavra ao Nuno Pozinho. Nuno Pozinho is an historian of the 19th century, is a member of the Research Institute, Instituto de História Contemporânea, doutorado em História Contemporânea e professor do ensino secundário também. E nessa qualidade é membro da direção da Associação de Professores de História que colaborou com o vínculo nesta e com a Academia das Ciências nesta iniciativa que também está no livro, o concurso Cria Vínculos com a História. Now I'm presenting the Professor Nuno Pozinho from the History Teachers Association. Ora, obrigado pela apresentação, professora Lourdes Rosa. Queria começar por agradecer o convite que nos foi feito à Associação de Professores de História para estarmos presentes nesta cerimónia. Agradecer, em primeiro lugar, aos anfitriões e ao professor José Luís Cardoso da Academia das Ciências. E, naturalmente, agradecer mais uma vez à professora Lourdes Rosa pelo convite e pela honra que nos deu em participar também neste projeto, que foi muito gratificante para nós. De facto, a Associação de Professores de História tem na sua matriz a ligação entre o mundo académico e também as escolas básicas e secundárias, tendo como objetivo, como é natural, disseminar o conhecimento que é produzido pelos investigadores da academia e, de alguma forma, conseguir transmiti-lo e fazê-lo chegar até aos nossos alunos mais jovens. Esse tem sido uma das nossas principais atividades. Nesse âmbito, temos colaborado e participado ativamente em vários projetos, onde se inclui naturalmente este que nos dá o gosto de estarmos todos presentes aqui, o Projeto Vínculo. Participamos em vários projetos nacionais e internacionais, divulgamos o conhecimento através de várias ações de formação de professores, onde estão envolvidos vários investigadores de várias universidades e também professores que colaboram connosco e isso agradecemos muito. E realçamos alguns projetos, este que estamos aqui, outros que temos colaborado, como os trabalhadores forçados portugueses e espanhóis no Terceiro Reich, e mais recentemente também como estivemos envolvidos nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Como digo, este é mais um dos projetos onde nós estamos envolvidos e fazemos-lo com bastante gosto. Temos outras atividades nas quais nos orgulhamos de participar, como o concurso de História Militar, que é divulgado também por todas as escolas, ou as Olimpíadas da História. Portanto, está na nossa base este tipo de atividades, com as quais nos congratulamos muito em participar, e naturalmente todas estas atividades permitem-nos produzir imenso material pedagógico, muita informação que está disponível na nossa página na internet, que divulgamos pelos professores das várias escolas, e onde esta componente, como vemos aqui pela sala, com a envolvência também dos alunos, e a preocupação de eles perceberem o que é a história, como o seu método, as suas formas de trabalho, cujo este projeto acabou por fazer de uma forma fantástica e, mais uma vez, referir a importância deste projeto e a importância desta colaboração e concluo referindo mais uma vez que foi com enorme gosto que colaboramos neste projeto.
Dou os parabéns a toda a equipa que colaborou, e especialmente à professora Lourdes Rosa, com o qual foi um gosto trabalhar. E o nosso desejo será sempre continuar a fazer estas colaborações com o nosso empenho, com o empenho dos nossos professores. E aqui também uma nota final de agradecimento aos meus colegas de professores pelo seu trabalho e empenho neste projeto, que todos nós sabemos que não é fácil, e a envolvência que os alunos tiveram e a motivação que todos nós lhe conseguimos passar, que é isso também uma das nossas grandes apostas, e é para isso que nós também nos empenhamos no ensino, e estes projetos só fazem sentido nesse âmbito. Obrigado a todos, obrigado pelo convite e muitos parabéns por este projeto. Obrigado. Posso-me sentar, Zé Luís? Posso-me sentar aqui? Posso-me sentar aqui nesta cadeira? Para não estar de pé. Professor Bourguignon, we are continuing in Portuguese, but before switching to Portuguese, I would just like to say, it's a little thing, but in the acknowledgements we have said that Professor Jean-Pierre Bourguignon is the director of the European Research Council, but is the president. Elsewhere it's correct, and now we are going to correct that also in the online version. And now I'm going to switch to Portuguese. Boa tarde a todos. Vou então terminar conforme combinado. E para começar, tenho de expressar um agradecimento muito sentido à Academia Portuguesa da História, perdão, desculpem, estou cansadíssima, à Academia das Ciências de Lisboa, verdadeiramente, à Academia, e ao Sr. Professor José Luís Cardoso, seu Presidente, por todo o acolhimento imediato que teve sempre destes pedidos, quer de colaborar no concurso, quer de depois aceitar aqui o lançamento. É completamente diferente lançarmos aqui, os alunos estão encantados, já vários me disseram, e os colegas também. Portanto, queria agradecer à Academia das Ciências de Lisboa toda a sua disponibilidade e também que se insere, no fundo, no rejuvenescimento de uma abertura à investigação desta instituição de uma forma absolutamente notável. Queria também agradecer a colaboração da Associação de Professores de História e queria agradecer muito a colaboração de todos os autores do livro. O livro tem quase 200 autores, entre alunos, investigadores, alunos das escolas secundárias, investigadores de licenciatura, de mestrado, de doutoramento, alguns já de pós-doc, como eu vou referir, aos docentes das escolas que acompanharam os alunos na extraordinária aventura que foi o concurso Cria Vínculos com a História, um vínculo da tua terra no projeto Vínculo, que foi depois seguido por uma ação de formação em que os professores apresentaram o seu trabalho, que nos permitiu refletir também sobre o impacto desta experiência no ensino secundário, e que tem hoje uma página especial no nosso site. Portanto, quem quiser consultar a história e os resultados de toda esta experiência do concurso Cria Vínculos pode fazer no nosso site. Finalmente, queria agradecer muito sinceramente à equipa do projeto, sem a qual isto não era possível. Nós somos bastantes, alguns entraram mais tarde, outros saíram já, mas voltam sempre. Mas somos um grupo de colegas investigadores que têm dado a camisola, como nós dizemos, vincularam-se aqui ao nosso projeto e que têm feito este trabalho extraordinário. Concretamente, em relação ao projeto do Vínculo Mês, tivemos o acompanhamento da Rita Sampaio da Nova durante todo o Vínculo do Mês, praticamente, e na última parte também da Leonor Garcia, e para a preparação do livro foram fundamentais estas colegas, bem como todos os outros que participaram, a nossa designer Ana Pacheco, que é extraordinário, o nosso outro designer que faz todos estes cartazes com os bonequinhos por encomenda, e, portanto, um grupo de trabalho extremamente gratificante. O
O livro é, e queria agradecer também ao Instituto de História Contemporânea, que agora acolhe o projeto e que está aqui presente na pessoa do Dr. Pedro Martins. Agradeço também à direção do Instituto de História Contemporânea. O livro é uma das iniciativas de comunicação de ciência do projeto Vínculo, sem dúvida a mais duradoura e talvez a mais relevante, mas e que também é original e que teve como condão fazer surgir muitos outros. Ainda na segunda-feira estive numa ação de formação com 45 alunos da Escola Secundária de Ponte de Lima, que depois continuou lá durante mais 2 dias, e esses alunos vão, por sua vez, servir de voluntários numa iniciativa que são as Casas Históricas Abertas de Ponte de Lima. Em setembro, 2 fins de semana, vamos abrir ao público casas nunca abertas, completamente fechadas. Algumas delas apareceram há pouco tempo no programa Visita Guiada. E os alunos vão estar como voluntários. Estes alunos da vossa idade, 11º ano de História, que foram aprendendo o que é uma casa, o que é um morgado, o que é uma capela, esta coisa realmente estranha, mas foi extremamente gratificante também. Portanto, o que é que o livro foi? Na verdade, como eu digo no prefácio, na introdução, ele começou por iniciativa, por pressão das nossas amigas Joana e Beatriz, aqui presentes, que depois vieram a integrar aqui a equipe da Academia das Ciências de Lisboa e que ainda eram alunas da licenciatura, acho eu, ou tinham acabado, e que começaram a escrever uns textos para nós fazermos o vínculo do mês, porque na altura não me lembro bem se já estávamos na Covid, mas enfim, entramos pouco depois e a coisa foi terrível. Aquele vínculo do mês foi um recurso que, aliás, imensos arquivos fizeram, o documento do mês, a história do mês, nós também fizemos, em inglês e em português desde o princípio, e que depois fomos alargando a um conjunto de outros investigadores e que ao longo dos vários anos foi adquirindo algumas características específicas. Portanto, em 2020, 2021, foi sobretudo com as nossas jovens colaboradoras e os membros da equipe. Depois, a certa altura, começámos a integramos aqui alunos de uma opção de iniciação à investigação de mestrado e de licenciatura, que também fizeram no segundo, e ainda nesta altura, alguns trabalhos de mestrado que foram feitos por alunos que também aqui estão, o Pedro Reis, o Fábio, que entretanto concluíram a licenciatura. Alguns desses depois, em 2022, foi misto, também o do Pedro foi exatamente em 2022, e este, por exemplo, teve uma particularidade, como vários outros, foi feito a partir de um arquivo que ainda está na família que tem uma casa de turismo de habitação para manter o arquivo e outras coisas, e com a qual nós colaboramos e que colaboraram também no livro. E depois, em 2023, entramos decididamente nos proprietários de arquivos ou proprietários de casas históricas, que alguns diretamente, estou a ver aqui o Manuel Ferros, o Pedro Alarcão e outros, a Maria João da Câmara, escreveram os textos sozinhos ou com a nossa colaboração, bem como alguns outros investigadores do projeto. E finalmente, em 2024, foi esta coisa maravilhosa do concurso Cria Vínculos com a História, que a princípio não tínhamos a certeza se ia resultar, mas que resultou de uma forma fantástica, não é? Não só uma adesão de um grande número de escolas, que depois foi diminuindo até às 11 que ficaram, como toda a experiência que foi fazer isto, que foi sempre a interação com os docentes, com os colegas do ensino secundário e com os alunos. Portanto, este livro é um orgulho de todos nós, é um orgulho do Projeto Vínculo, é uma das muitas experiências de comunicação de ciência, como eu disse, mas é um bocado a mãe delas todas e é uma grande satisfação, é com toda a satisfação que eu aqui apresento este livro e que espero que seja agradável a leitura. E nós vamos colocar online de forma totalmente gratuita uma segunda versão, portanto a versão digital. So, Professor Jean-Pierre, oui, Bourguignon, nous allons, ce que j'ai dit, c'était un peu le résumé de l'introduction
raconter l'histoire du projet, raconter l'histoire du projet de communication de sciences. Et bon, vous connaissez bien l'introdução. Bom, e assim agradeço a todos, penso que podemos dar esta sessão por encerrada e também uma última palavra, já agora gostava muito de agradecer a questão das visitas à Academia das Ciências. Muitos destes alunos, penso praticamente todos terão visitado pela primeira vez e alguns vão visitar, vieram do Norte, vieram de Pombal, vieram aqui da volta de Lisboa, vão visitar pela primeira vez a Academia das Ciências, que se disponibilizou a fazer um conjunto significativo de visitas guiadas. Portanto, penso que é uma ocasião que ficará na memória de todos eles. Muito obrigada. Nous allons fermer, terminer le Zoom. Merci beaucoup.